Boa tarde, pessoal. Meu nome é Voina Zanella Pinto, eu sou engenheira de alimentos e atualmente sou professora na Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu atuo no curso de Engenharia de Alimentos e no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos no curso de mestrado. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre embalagens biodegradáveis para alimentos. Todo aluno de graduação, todo profissional da área de alimentos já ouviu falar, e se não ouviu, vai ouvir falar sobre as funções das embalagens. Hoje a gente tem uma grande quantidade de produtos industrializados que conseguem abastecer diferentes mercados em diferentes épocas do ano em função do processamento e a adequada preservação desses alimentos. E boa parte dessa preservação se deve também às embalagens adequadas a essa demanda, né? Então, uma das funções das embalagens é conter o alimento. Não é a principal, nem a única, no entanto, ela é essencial para que a gente consiga transportar, que a gente consiga comercializar esses alimentos de forma segura. Uma outra função é a conveniência. Então, hoje a gente tem cada vez mais alimentos individualizados, né, que facilitem o consumo, alimentos que eu posso aquecer no micro-ondas, alimentos que eu posso comer pronto, né, eu tenho uma colher junto, eu tenho uma embalagem que se torna o copo para que eu consiga consumir esse alimento. Então, cada vez mais a conveniência ela vem agregando funções à embalagem de alimentos. Além disso, outra função muito importante é proteger e preservar. A gente tem hoje alimentos disponíveis em diferentes épocas do ano e em diferentes localidades do mundo, em lugares mais remotos, em função da preservação de alimentos, associada aos processamentos térmicos e não térmicos, muitas vezes. A gente tem, então, uma função extremamente importante, que é a preservação. Se a embalagem não for adequada, esse alimento não vai ter uma vida útil satisfatória, né? Além disso, outra função bastante importante é a questão de comunicação e marketing. Então, hoje a gente tem vários indicativos de que o que vende realmente o produto é a comunicação, é a embalagem, esse primeiro contato que o consumidor tem com o produto. Muitas vezes as pessoas são levadas a comprar um produto em função de uma embalagem bonita, colorida e tudo mais. Além das informações essenciais, como a composição do alimento, o fabricante e também a questão das informações nutricionais que são obrigatórias. Hoje também é bastante importante ressaltar que a gente tem a questão dos alergênicos, é obrigado por lei, está descrito, né, na embalagem que produtos, que componentes alergênicos pode conter aquele alimento embalado. No entanto, essas 4 funções básicas e essenciais, elas até pouco tempo eram suficientes para que os consumidores se sentissem seguros e comprassem alimentos embalados. Nos últimos anos surgiu alguns conceitos como as embalagens ativas e as embalagens inteligentes. Esses 2 tipos de embalagens, elas vêm agregar às embalagens tradicionais, né? Então, as embalagens ativas, além de ter as 4 funções, né, conter, conveniência, a proteção e a preservação, a comunicação e o marketing, elas ainda interagem com os alimentos, fazendo com que tenha uma preservação maior, uma vida útil maior. Além disso, as embalagens inteligentes, elas se comunicam com o alimento. Então, a partir de algumas reações químicas, algumas alterações de atmosfera, elas têm uma interação com o alimento e nos fornecem alguma informação, como uma mudança de cor ou até mesmo um indicador de tempo, temperatura, para que o consumidor compre ou não, tome a sua decisão baseada nessa informação que a embalagem está lhe fornecendo em função da qualidade do alimento embalado. No entanto,
todas essas embalagens geralmente são elaboradas, são confeccionadas com materiais tradicionais, característicos e bem consolidados. Todos esses materiais têm suas características específicas, né? Possuem principalmente alta durabilidade, eles garantem a segurança alimentar, então a gente consegue hoje ter alimento suficiente e em quantidade suficiente e em diferentes locais do mundo em função dos alimentos processados e embalados de forma adequada. E esses materiais são fundamentais para que a gente consiga ter essa segurança alimentar. Além disso, essas embalagens produzidas com esses materiais, né, são adequadas para a utilização cotidiana e também atendem várias exigências dos consumidores, como um preço baixo, né, ninguém quer pagar por uma embalagem e não pelo produto, né? Então, a maioria das vezes, um alto custo agregado a um produto é referente à sua embalagem. Principalmente quando a gente tem embalagens decorativas e tudo mais, o preço desses produtos acaba sendo um pouquinho maior, em função de que a embalagem também é mais elaborada e acaba sendo mais cara e agregando custo a esse produto. Mas para que a gente consiga ter um alimento seguro e a gente consiga ter versatilidade também no uso e um preço adequado, essas embalagens atendem a essas três demandas de forma satisfatória. Todas essas embalagens, elas são recicláveis. Por exemplo, as embalagens longa-vida, elas são um pouco mais difíceis de reciclar, no entanto, hoje já temos tecnologias que possibilitem separar o papel, o alumínio e o plástico e fazer a reciclagem desse material. No entanto, a gente sabe que a reciclagem hoje, ela é bastante tímida. Então, em alguns países mais desenvolvidos, é possível saber, né, e conhecer que tem diferentes estratégias de reciclagem de materiais. No Brasil, hoje, a gente tem coleta seletiva, não temos isso em todas as cidades, né? Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de separar os materiais, o lixo seco e o lixo orgânico. Com isso, faz com que se tenha essa dificuldade realmente de reciclar os materiais. Principalmente o plástico, ele vem se tornando um problema muito sério, em função de que, se não separado de forma adequada, você tem aí a inviabilidade do processo de reciclagem. Então, eu obrigatoriamente tenho que separar os plásticos em função dos seus polímeros originários, né? E com isso eu consigo fazer depois um reaproveitamento desse material. A gente vê com bastante frequência cenas de acúmulo de plástico, principalmente em ruas, em aterros, em rios muitas vezes e principalmente no oceano. Então essa imagem da tartaruga aqui com o plástico na boca é um símbolo do Greenpeace que faz com que as pessoas comecem a se preocupar bastante em relação a onde está indo esse lixo, aonde está indo esse resíduo que nós estamos gerando. Então, como uma alternativa a esse tipo de situação, que todo mundo não está muito contente, as embalagens biodegradáveis são bem-vindas e podem ser, sim, possibilidades concretas de não solucionar totalmente esse problema, mas ajudar a resolver essa questão de materiais não biodegradáveis, materiais pouco recicláveis e tudo mais. Então, o que são essas embalagens biodegradáveis? São materiais que vão originar depois uma embalagem, né? Mas esses materiais, eles devem ser de fácil degradação por micro-organismos naturais. Então, existem algumas normas, como a ISO TC 61, que estabelece condições de testes de biodegradabilidade. Em geral, nesse processo de degradação, ocorre a formação de CO2, de metano e de oxigênio, além de liberação de água, a formação de biomassa e também o resíduo celular desse material. É muito interessante e é muito desejável que se tenha grande quantidade de embalagens biodegradáveis e que elas sejam extremamente
amigas do ambiente, né? Que elas não virem resíduos depois do consumo. No entanto, quando a gente fala de alimentos, a gente tem que ter uma certa cautela com esse conceito, né? Com essa aspiração que temos, né? Com esse anseio de materiais totalmente biodegradáveis. Porque é um erro levar em consideração que a embalagem de alimento deve ser totalmente ou altamente biodegradável. Isso porque quando se tem materiais que são consumidos, são degradados por micro-organismos, temos também uma semelhança muito grande com o alimento que está sendo embalado nesse material. Então, muitas vezes, acaba inviabilizando a embalagem direta de um alimento num material biodegradável, em função de que o micro-organismo ele vai ou consumir a embalagem ou consumir o embalado, né, o produto, e aí acaba que ela não cumpre mais nenhuma daquelas funções, como conter, como proteger e também manter esse produto próprio para o consumo e seguro para o consumo no decorrer do seu prazo de validade. Então, a vida útil curta de uma embalagem biodegradável, ela sim pode comprometer a vida útil do alimento que está sendo embalado. Por isso, hoje a gente vê bastante dificuldade no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis para alimentos. Não é impossível, mas a gente tem que ter bastante cautela e a gente tem que ter materiais que realmente cumpram as suas funções de, principalmente, proteger e manter esse alimento seguro durante a sua conservação, o seu armazenamento e até o seu consumo. Dentre os materiais disponíveis e já estudados, e muitos deles comerciais, materiais biodegradáveis, os polímeros são compostos, são moléculas grandes, de um peso molecular um pouco grande, e que são formados então de várias unidades que se repetem, né? São muitos, meros são unidades que se repetem. Então, os polímeros biodegradáveis são as grandes expectativas de desenvolvimento de materiais para embalagens, sendo para alimentos ou não, né? E assim a gente consegue, através desses materiais, desenvolver esses produtos. Então, dentre os polímeros, a gente tem 4 grandes grupos: as fontes renováveis, os polímeros extraídos, produzidos, né, por micro-organismos e depois extraídos, os polímeros obtidos por biotecnologia, que são produtos de fermentação microbiana, na maioria das vezes, e que seguem uma síntese convencional do material como material não biodegradável. E também temos alguns materiais biodegradáveis derivados do petróleo, sim. No entanto, a gente tem vários não problemas, mas várias restrições em cada um desses materiais. Por exemplo, a gente tem esses de fontes renováveis que são fáceis de conseguir, fáceis de adquirir. Na maioria das vezes, eles têm um custo menor e também eles competem com o alimento. Então, eu posso usar esse material para fazer uma embalagem, como eu posso usar esse material para consumir. Então, se tem essa grande preocupação. Os materiais aqui que a gente chama de biopoliésteres, eles geralmente têm um preço mais caro, uma dificuldade maior de produção, né, em função de micro-organismos. Hoje a gente já tem uma grande evolução na engenharia bioquímica e nos bioprocessos que favorecem isso, mas ainda assim são produtos um pouco mais caros do que esses de fonte renovável, que são mais abundantes. Os derivados do petróleo, então, nem se fala, então, são produtos bem caros, geralmente usados na área médica, né? Então, a gente tem poucos desses materiais, não vou dizer que não tem, mas tem pouca aplicação em embalagem justamente pelo elevado custo. Então, dentre os materiais de fontes renováveis, nós temos aí três grandes classes, né, que são os polissacarídeos, as proteínas e os lipídios. Então, eu vou trazer alguns exemplos, não todos, né,
mas para a gente pensar um pouquinho e ver aonde a gente pode atuar, o que a gente pode fazer para trabalhar nesses materiais biodegradáveis. Primeiro, né, os polissacarídeos. Então, os polissacarídeos, eles podem ser de origem vegetal ou animal. No entanto, os de origem vegetal são os mais abundantes e os mais utilizados. Aqui a gente tem exemplos. Aqui a gente tem exemplo da celulose, que é o material mais usado hoje comercialmente como embalagem para alimentos. E não só para alimentos, né? Para embalar quase tudo. Então a gente sempre diz que as embalagens de papelão ondulado, que são produzidas com celulose, ela é considerada a mãe das embalagens, né? Porque ela protege as demais. Então, cerca de 40% das embalagens hoje, elas são compostas então de celulose. E dentro dessas 40%, metade delas é destinada então para alimentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de algumas caixas e tudo mais, mas o volume é muito grande de uso e de produção de celulose. O Brasil produz bastante celulose de eucalipto e importa bastante celulose de pinos. Então, a madeira ela é a principal fonte de celulose que a gente tem. Então, final de 80, na década de 90, por aí, um pouco mais, se tinha uma grande campanha, né, para evitar o consumo de papel. Então, vamos evitar o desmatamento, não vamos consumir papel para preservar as árvores. Hoje a gente já tem uma visão oposta, em função do quê? Muitas políticas de preservação ambiental, preservação das florestas foram criadas. Hoje, 90%, 99% das embalagens de celulose são oriundas de áreas de reflorestamento. E aí a maioria das empresas ainda estampa, né, um selo de certificação de que aquele material realmente é oriundo de reflorestamento. Com isso, se teve uma conscientização e também as pessoas começaram a entender que realmente era um material renovável e passível de se consumir e sem danificar, sem ter grandes danos ao meio ambiente. E hoje, baseado nessa visão, a celulose surge então como um dos grandes materiais biodegradáveis. Vocês podem acompanhar as principais trends de inovação. A maioria deles fala em celulose, fala e usa embalagens à base de celulose. Então, temos esse grande material bastante usado, então, e não só na indústria de alimentos, mas como todas as indústrias de manufatura e serviços pelo mundo afora. Além disso, está se buscando usar celulose como material de reforço. Hoje a gente tem alguns materiais não biodegradáveis reforçados com celulose, então eu consigo usar a celulose para diminuir o material que eu estou usando não biodegradável, e também eu uso muito celulose para melhorar os materiais que não têm características adequadas. Eu vou citar logo adiante dois exemplos, que são os polissacarídeos, né, o amido, e as proteínas como, em geral, a proteína de soja, que vai ser meu exemplo. Esses materiais muitas vezes não cumprem as necessidades, como resistência, como um material que consegue suportar os processamentos e tudo mais. Então a celulose vem com esse apelo de reforço de material que vai melhorar os outros materiais. A gente chama isso é uma categoria diferenciada, né? A gente chama de materiais compósitos, no qual se tem a união de dois materiais, um material matriz e um material reforço. Junto desses materiais compósitos, a professora Vivian provavelmente falou na palestra dela antes sobre nanotecnologia. Muitos desses materiais são aplicados em nanoescalas, que melhoram muito o rendimento,
as propriedades elas conseguem ter um bom desempenho com quantidades muito pequenas, né? Então, os nanomateriais estão cada vez mais presentes principalmente como reforço e como suplemento nessa melhoria de qualidade aí de materiais biodegradáveis. Aqui alguns exemplos, né? Um filme de proteína de soja contendo celulose de resíduo de palha de soja. Aqui também uma imagem, né? Celulose extraída do resíduo de milho. E também algumas embalagens contendo então celulose como reforço. Aqui é um filme de celulose e aqui é uma sacola de amido contendo então bagaço de cana como reforço. Outro material bastante usado, que eu já falei um pouquinho dele, é o amido. Então eu trabalhei bastante com o amido, particularmente gosto de trabalhar com ele, e ele é também uma grande promessa como material biodegradável. No entanto, ele tem várias limitações, tanto que uma das maneiras de se melhorar as limitações dele é adicionando celulose, e também a gente pode usar características específicas desse amido para obter materiais diferenciados. Aqui tem alguns exemplos de materiais comerciais. Então aqui são 2 produtos comerciais da Oca e da Tecnopec, se não me engano, que são produtos expandidos. Então o amido de mandioca, particularmente, é aquele que a gente faz o pão de queijo, né? O biscoitinho de polvilho, ele expande quando você aquece. A partir daí é possível moldá-lo e aí obter alguns materiais. Ainda eles são limitados em muitos casos, muitas vezes absorvem muita água, mas eu posso usar em algumas aplicações de uso rápido, por exemplo, delivery de produtos prontos, né, de alimentos, copos de uso único e também algum tipo de colher ou embalagem de transporte assim rápido. Outro exemplo que eu tenho aqui são os filmes obtidos a partir de casting e tape casting. Eles são geralmente em escala laboratorial, mas hoje já se tem alguns estudos tentando aumentar a escala desse tipo de processo, em que você faz uma solução, despeja ou põe no molde e aí tem o processo de secagem, que é diferente do processo de extrusão. Então hoje a gente tem uma grande dificuldade de extrusar, de obter embalagens à base de amido, usando equipamentos tradicionais para extrusão de polietileno, de polipropileno ou até mesmo de PET, em função da limitação realmente do amido. Nesse trabalho aqui, os pesquisadores, né, desenvolveram misturas, né, blends ou blendas ou blends, fazendo com que o amido misturado com outro polímero que talvez seja bem mais caro, mas usado em pequenas quantidades, ele consiga ter características suficientes para ser extrusado e ser processado de maneira semelhante aos polietilenos e aos polímeros oriundos do petróleo hoje que a gente usa convencionalmente. Então, tem algumas marcas comerciais já de embalagens à base de amido. Geralmente eles falam que essas embalagens são à base de amido, mas no entanto, eu vou falar mais adiante um pouquinho, essas embalagens, esse amido ele é usado para fermentação microbiana, formação de monômeros e aí a síntese de um polímero biodegradável. Então esses materiais aqui, eles geralmente não são um amido puro ali na embalagem, sim, o amido vira uma matéria-prima para esse processo biotecnológico. Outro exemplo são as proteínas. Então, dentre as proteínas vegetais, a proteína de soja ela tem bastante apelo em função das suas características muito interessantes. Ela é um polímero também e é possível sim fazer um processo de produção de pellets e depois extrusão e produção de filmes com esse material polimérico, com essa proteína de soja. Então, a gente tem outras proteínas, como o glúten, que também pode ser usado nesse mesmo contexto. Então, aqui, esse exemplo que eu trouxe
é uma extrusão plana, não é uma extrusão tubular em que, como no outro exemplo que eu trouxe. Então, também esse material tem suas limitações e alguns processos realmente podem ser adaptáveis para a produção de filmes e de materiais a partir dessas proteínas. Outro exemplo são as proteínas de origem animal, né? Então aqui eu trago um exemplo de um equipamento para obtenção de filmes por casting. Então esse equipamento é uma tentativa de scale-up dos processos laboratoriais e aí se obtém então também filmes planos e muitas vezes bem uniformes com esse material à base de proteína animal. O colágeno é o principal deles e ele geralmente não é um material caro, muitas vezes mais caro que os polissacarídeos, né? Mas ele ainda é mais barato muitas vezes do que os outros materiais à base de biotecnologia, né? Então aqui a gente tem uma imagem da superfície e também da seção transversal desse filme de colágeno. Então, os demais materiais biodegradáveis, né, os outros polímeros biodegradáveis, tanto os extraídos de micro-organismos, o micro-organismo vai lá, faz um processo fermentativo e aí produz o polímero. Então, o PHA e o PHB são os principais polímeros produzidos por micro-organismos. Nós temos também os polímeros à base de síntese convencional. Eu tenho um monômero, que esse monômero foi sim produzido por um micro-organismo, usando o amido lá como fonte de energia para esses micro-organismos e para esses micro-organismos fermentarem, e aí a partir daí eu tenho então monômeros que vão virar então polímeros a partir de uma síntese. Então o PLA, que é o poliácido lático, é um dos maiores exemplos de sucesso desse tipo de material. Então ele hoje é uma das grandes promessas como substituto do PET. E os materiais derivados do petróleo, que são os copolímeros de poliéster e as policaprolactonas, são usadas também geralmente como blends com os outros materiais e na área médica com bastante ênfase em função do seu preço. Então eu vou dar um destaque aqui para o nosso PLA, o nosso poliácido lático. Então, ele tem boas propriedades mecânicas, a gente fala que ele é o mais próximo dos polímeros convencionais, né, dos derivados do petróleo. Aqui atende boa parte das características, né? Então, aqui eu tenho uma imagem em que mostra a degradação do PLA com 80 dias em contato com o solo. Então, esse material é bastante promissor e é possível, já tem alguns materiais, algumas embalagens comerciais à base desse polímero, né? Então, algumas garrafas d'água, alguns potes e também, não ele sozinho, né? Ele como uma camada em embalagens laminadas e multicamadas, né? Aqui alguns exemplos, né? Então, a Bunge estende embalagem biodegradável para toda a linha de produção de creme vegetal. Então aqui eles trazem uma notícia, né, sobre a Cyclos, que está usando então o PLA na sua embalagem. Esses chips, né, da Sunchip, também usa como uma das camadas, né, eles falam em 1/3 da embalagem formada então por PLA. Então observem, aqui eles usam não 100% de PLA, porque requer, por exemplo, barreira à umidade, barreira à luz, e muitas vezes esse material não consegue trazer todas essas barreiras como desejado. Então, por isso, ele não pode ser usado sozinho. Até nesse tipo de embalagem de chips, a gente sabe que tem boa parte delas é laminada justamente para evitar contato com a luz e se usa então plástico convencional, né, para evitar contato com água e oxigênio. Outro exemplo aqui é a Danone, né, que usa então uma resina vegetal em embalagens de iogurte. E aí quando eles escrevem que resina vegetal é essa, eles escrevem então que é o PLA. Então a gente tem vários exemplos aí bacanas da utilização desse material biodegradável.
Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, deixem o seu like aqui no nosso vídeo, curtam o canal, não deixem de acompanhar as outras atividades e outras palestras que a gente vai ter durante esse mês de quarentena, né? Um abraço, até mais!